você, concurseiro de todo o Brasil, é um prazer mais uma vez recebê-lo em nossa companhia. Seja bem-vindo, meu amigo, minha amiga, a este site de sucesso que faz de você mais um dos nossos campeões. Com certeza, galera. Sou o professor Jefferson Fial, professor de Matemática e Raciocínio Lógico, e na aula de hoje vamos falar sobre os números racionais, gente. E falar sobre números racionais engloba falarmos sobre o conjunto dos números racionais, mas especificamente na aula de hoje sobre os números decimais, porque a gente vai ter num outro momento uma aula especial voltada somente ao estudo da fração, que também são números racionais, só que é um estudo à parte dado a, digamos assim, a intensa forma como é cobrada nos concursos. Então, nós vamos dar um trato especial à parte de fração. Então, na aula de hoje, números racionais, nós vamos falar mais especificamente dos decimais. Tranquilo? Então, vem comigo, galera. Olha só o que nós temos aqui. Conjunto dos números racionais, as suas propriedades. E vamos falar também das operações com números racionais. Beleza? Números racionais, professor. O que é isso? Bom, historicamente, nós temos o seguinte. Como eu já havia dito no conjunto de números inteiros, todos os números surgiram dado o quê? Dado uma necessidade do homem. Então, ele teve uma situação onde ele tinha que repartir algo e esse algo não dava um valor inteiro. Dava um valor que exigia uma parte decimal acrescida. E agora? Como representar? Dividir 4 entre duas pessoas era tranquilo, dava 2 para um, 2 para outro. Mas como dividir 5 entre duas pessoas? Aí não é possível, não dá um número inteiro. E aí houve-se a necessidade então de criar um novo conjunto, que é chamado de conjunto dos números racionais. É o número que admite essa parte decimal, né? Onde o resultado, nesse exemplo que eu dei, seria 2,5. Então, ele admite partes decimais, valores não inteiros. Então, o número racional ele vai ser definido como sendo o quê? Todos os valores que possam ser representados na forma de fração são chamados de racionais. Então, eu tenho aqui dois valores A e B, na condição de que B não seja nulo, porque eu não posso ter um denominador zero, né? O número racional é o quociente, é o resultado dessa divisão aí de A por B. Então, todo número que pode ser representado como uma fração de um valor sobre o outro, ele é chamado de número racional. Então, 2/3, 6, menos 3/5, 87 sobre 95, 17. Isso aqui são exemplos de números racionais. Aí você vai dizer para mim assim, professor, mas o 6 aí, ele não está escrito na forma de fração. De fato, não está. Mas todo número inteiro pode ser representado na forma de fração. Por exemplo, o 6. Eu posso escrever assim, ó. 6 sobre 1. Não é uma fração? 1 embaixo. Ah, só que o 1 não precisa representar, todo número dividido por 1 é igual a ele mesmo. Exato. Então, todo número inteiro pode ser escrito nesse formato, que não altera. Ou eu poderia colocar assim também, ó, 12 sobre 2. Isso aqui é igual a 6. É uma forma de representar o 6. Tranquilo também. Beleza? Então, todo número inteiro ele pode ser representado na forma de fração. Por isso que todo número inteiro é racional. Tranquilo? Então, repetindo, números racionais são todos os números que podem ser escritos na forma de fração, tipo A sobre B, onde o B não pode ser zero. Existem algumas outras observações também que eu vou fazer aqui, né? Primeiro, só para daqui a pouco eu vou detalhar mais essa definição de racionais, elencando exatamente em que situação isso é admissível, que tem alguns casos que não é admissível. Mas vamos lá. Eu tenho aqui 3 conjuntos. O conjunto dos números naturais, inteiros e aí agora os racionais. Nós vimos no estudo dos inteiros que tudo que é natural é inteiro. Tá? Foi o primeiro conjunto que a gente aprendeu. Tudo que é natural é inteiro e tudo que é inteiro é racional.
Observe que os racionais são maiores que os inteiros. Por quê? Existe nesse meio aqui valores que não são inteiros, mas são racionais, ok? Então, o conjunto dos racionais envolve tudo que é natural e tudo que é inteiro também. Beleza. Existem subconjuntos de quê? O que é um subconjunto? Subconjunto é um conjunto que contém partes dos elementos de um conjunto de referência, de um conjunto principal, que no nosso caso aqui é o conjunto Q, que é chamado de conjunto dos racionais. Então, qualquer outro conjunto que contenha parte desses elementos é chamado de subconjunto de Q. Os mais comuns são esses. Quando aparece o asterisco, quer dizer que o zero está excluído, não tem o zero. Eu posso chamar de Q+, ou seja, os racionais não negativos, ou seja, os positivos. Se não aparecer o asterisco, o zero está dentro. Se aparecer o asterisco, o zero está fora. O Q-, que é o conjunto dos racionais não positivos, ou seja, racionais negativos, a mesma observação. Se aparecer o asterisco, o zero está fora. Se não aparecer, o zero está dentro. Que é esse caso aqui agora, ó, com o asterisco e com o asterisco. Beleza? Esses são os mais comuns subconjuntos de Q. Reta numerada. Outra coisa que a gente tem que estar atento. Como que eu represento na reta os números racionais? Aonde que eles estão? Lembram do estudo dos inteiros? A gente tinha uma reta e eu tinha um ponto de partida, que é chamado de ponto de origem. No nosso caso aqui, o zero. O mesmo raciocínio. À direita do zero estará os valores positivos, à esquerda os negativos. Então, eu coloquei aqui algumas representações. Primeiro, eu coloquei o inteiro 1 aqui, só que entre o 0 e 1 existe vários racionais, tá? Existem vários números entre 0 e 1 aqui que podem ser representados. Eu representei aqui o 1 sobre 3, certo? Coloquei aqui 5 sobre 4, que vai dar 1,25, 7 sobre 2, já vai dar 3,5. Então, eles estão presentes na reta do lado positivo. Do lado negativo, à esquerda, a mesma situação, só que agora juntamente com o sinal de menos, para indicar que é um número negativo e está à esquerda da reta numérica. Então, esse sinal de mais e menos é para indicar direita e esquerda. Tranquilo? Beleza. Entre dois números racionais, existem infinitos outros números racionais. Gente, infinitos. O número é infinito. Por quê? O número decimal, a parte decimal, ela é infinita, ela vai sempre crescendo, crescendo, crescendo. Eu tenho 0,1, eu tenho 0,11, eu tenho 0,111, e assim ele vai cada vez mais diminuindo, 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 diminuindo. Então, eu tenho como tanto aumentar quanto diminuir um número decimal. Beleza? Então, existem infinitos valores, ok? Nós não precisamos e nem temos como conhecer todos, mas a gente entende que infinito é infinito, né? Então, vamos lá. Número racional é todo número que pode ser escrito na forma de fração. Esse foi o conceito inicial que nós passamos. Agora, veja bem, eu vou dar aqui algumas outras definições também com relação a isso. Então, nós temos que se ele pode ser escrito na forma de fração, tá? Todo número inteiro é um número racional. Nós já vimos isso. Todo inteiro pode ser representado na forma de fração. Beleza. Agora, toda dízima periódica é um número racional. Veja bem, vamos entender o que é isso. Dízima periódica. A palavra dízima quer dizer um número decimal infinito. Isso que é dízima, é um decimal infinito. Agora, esse decimal infinito, ele pode ser periódico ou pode ser não periódico. Quando que ele será periódico? Quando houver uma repetição de valores. Aí eu tenho uma dízima periódica, ela se repete de período a período. E quando que ela é não periódica? Quando surge uma série de números alternados, sem uma sequência lógica, sem uma repetição, sem nada disso. Vem um valor, depois vem outro, e vem um outro, e não tem nada a ver uma sequência. Então, a gente diz que ela é não periódica, ok?
Então, as dízimas que forem periódicas são ditas como números racionais. Somente as periódicas. As não periódicas não. Beleza? E aí, nós temos também todo decimal finito ou exato. Exato ou finito, tá? Como assim, professor, um decimal finito? Por exemplo, aqui, ó, 13,75. Ele para aqui. Ele tem sua parte decimal, mas aqui não tem mais uma sequência de valores. Depois do 5 não existe mais nenhum. Então, esse decimal aqui, ele é um decimal finito. Eu só tenho 2 casas decimais e acaba. Ele não tem mais continuidade. Beleza? Então, todo decimal finito, ele é chamado, ele faz parte do conjunto dos números racionais, beleza? Decimal finito. Agora, se ele fosse infinito, aí ele seria uma dízima. Aí entra no caso anterior. Se for uma periódica, é racional. Se for não periódica, não é racional. Se repetir, racional. Se for números alternados, não é racional. Beleza? Entendido? São os 3 casos que se enquadram aí em números racionais. Beleza. Falando agora especificamente de dízima, nós temos o seguinte, ó. Já vimos que dízima periódica são números que se repetem, né? A parte decimal começa a repetir. Então, exemplos aqui de dízimas periódicas, né? Ó, 0,25, 25, 25, 25, olha só, é uma dízima periódica. Depois da vírgula, começa a repetir, ó. 25, 25, 25, 25, 25. Qual é o próximo? 25. E o próximo? 25. Outro exemplo. 8,533333333, dízima periódica. 6,1, 2, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4. Ah, professor, beleza, entendi. Mas observem que uma dízima, mesmo sendo periódica, ela pode conter uma parte não periódica. O que é essa parte não periódica? É a parte que não se repete. No caso aqui, 1, 2. Nesse caso aqui, o 5. E nesse caso aqui, não tem parte não periódica. Só existe parte periódica. Porque a partir da vírgula, ela já começa a se repetir imediatamente. Na letra B, depois da vírgula, eu tenho 5, que não se repete. Ele começa a repetir depois do 3. Então, esse 5 é chamado de parte não periódica. No exemplo C, eu tenho o 1 e o 2, que é o que não se repete. Nesse caso, a parte não periódica é o 1 e o 2. E a parte periódica seria o 34, porque são os valores que se repetem. Beleza? Então, em uma dízima periódica, o algarismo ou algarismos que se repetem infinitamente constituem o período dessa dízima. Qual é o período na letra A? 25. Período na letra B? 3. Período na letra C? 34. Tá? Que são os valores que se repetem. Beleza? Entendido o que quer dizer período, tá? E a parte não periódica, que não faz parte da repetição. Beleza. Bom, o que é importante a gente entender aqui? Primeiro que nós temos 2 tipos de dízimas, né? A gente tem as periódicas simples e nós temos as periódicas compostas. Quando que a dízima é chamada de periódica simples? E aqui, galera, eu chamo a atenção de vocês para prestar muita atenção nesse detalhe, porque isso aqui vai fazer muita diferença na hora de resolver os exercícios. Tem banca que explora, que pede para você encontrar a fração que gera uma dízima, que é chamado de geratriz, que é uma fração que gera aquele número decimal. E existe toda uma técnica, regras que a gente tem que tabular para encontrar essa fração geratriz. Então, se você entender bem aqui, você vai fazer com tranquilidade lá na frente. Quando que a dízima é simples? A dízima ela é simples quando o período apresenta-se logo após a vírgula, imediatamente após a vírgula. Por exemplo, 0,37692, 37692,
observem que existe uma repetição de uma sequência numérica. 37692, isso aqui, ó, é o período. E observe que esse valor começa a se repetir. Depois 37692, 37692, 30 e assim sucessivamente. Então, o meu período é 37692. Outro exemplo. 0,66666. Observe que logo após a vírgula, já começa a ter valores que se repetem. 6, 6, 6, 6, 6, 6. O meu período é o 6. Beleza? Então, estou diante também de uma dízima periódica simples. Então, em outras palavras, a dízima é periódica simples quando logo após a vírgula, o valor que aparece, ele faz parte da sequência que se repete. Tranquilo? Que é chamado de período. Aí a dízima é chamada de periódica simples. Bom, uma outra situação, 0,93939393 e assim por diante. Observem que logo após a vírgula já começa a repetição. E a composta? Quando que ela é dita composta? Quando existir um número entre a vírgula e o período que não faz parte dessa repetição. Então, agora, a repetição não vai acontecer imediatamente após a vírgula. Poderá existir um, dois ou mais valores que não fazem parte dessa repetição, que são chamados de valores não periódicos, porque eles não fazem parte da repetição, tá? Toda vez que eu tiver uma situação dessa, a minha dízima ela é chamada de composta. Observem aqui, ó, 0,977777. Quem é o meu período aqui? É o 7. Período é o valor que se repete, 7777. Qual é a parte não periódica? É os valores que não se repetem, que está localizado entre o período e a vírgula. No caso aqui, o 9. Então, 9 é a parte não periódica. Beleza? A minha parte não periódica, ela pode ser composta por um algarismo, por 2 algarismos, por 3. Então, ele pode ter mais de um elemento. Nesse caso, só tem um. Tá? Olha só esse outro exemplo. 0,97222222. Meu período. A parte que se repete é o 2. 2, 2, 2, 2. A parte não periódica, que não se repete, é o 97. E está localizado entre o período, que é o 2, e a vírgula. Tranquilo? Nesse caso, ele é constituído por 2 algarismos. Nesse caso, por 1, nesse caso, por 2. Tá? Um outro exemplo. 0,83333. Então, observe que o meu período é o 3, que é o valor que se repete. E o não periódico é o 8, porque ele está localizado entre o 3 e a vírgula. Essa é a parte não periódica. Eu quero chamar a atenção de vocês no sentido de quem é a parte não periódica e quantos algarismos tem a parte não periódica. Aqui a parte não periódica é o 8 e é constituída por um único algarismo não periódico. Aqui a parte não periódica é o 97 e é constituída por 2 algarismos, ok? É importante a gente entender qual é e quantos algarismos constitui essa parte não periódica, porque é com base nessa observação é que a gente vai fazer o encontrar a geratriz que determina essa dízima periódica. Fração geratriz ou simplesmente geratriz é uma fração na qual resulta essa dízima periódica. Então, 44 sobre 45 é chamado de fração geratriz, porque o resultado dessa divisão gera essa dízima periódica. 35 dividido por 36 gera essa dízima. Então, isso aqui é uma fração geratriz ou simplesmente geratriz, ok? Bom, vamos lá então falando agora sobre essa geratriz. Geratriz de uma dízima periódica. Galera, existe uma regra para fazer isso que ela é um tanto complexa. Assim, a gente observa que toda vez que estuda isso, os alunos têm muita dificuldade em resolver. Mas aqui na LAC não vai ser assim. Nós vamos dar uns macetezinhos, umas dicas, para você fazer com muita facilidade isso, tá? Só na LAC para
pegar umas dicas, uns macetes desse para você resolver com tranquilidade. Isso aqui é uma dor de cabeça para muitos alunos. Como encontrar a geratriz de uma dízima periódica? Galera, vem comigo aqui, ó. Primeira coisa que eu preciso que você entenda. Saber diferenciar quando que é uma dízima simples, quando que ela é composta. Então, recordando, quando que ela é simples? Quando imediatamente após a vírgula já começa a repetir os valores. Certo? Ela é chamada de simples. Quando que ela é composta? Quando, após a vírgula, antes de começar a repetir, existe um ou mais valores ali, que não fazem parte da repetição. Tranquilo? Beleza? Então a gente já sabe o que é simples e o que é composta. Bom, vamos encontrar a geratriz primeiramente de uma simples. Você já sabendo diferenciar, você vai estar diante de uma dízima simples. Como você vai proceder para encontrar a geratriz? Olha o macetezinho. Lê comigo aqui para você entender. Vou ler junto com você e vou traduzir isso para você compreender. A geratriz de uma dízima periódica simples é uma fração. Como eu disse, a fração é que gera a dízima, o resultado de uma divisão. Então, é uma fração cujo numerador, numa fração eu tenho sempre um valor em cima e um valor embaixo. Fração é um valor sobre o outro. O valor de cima é chamado de numerador, o valor de baixo é chamado de denominador. Então, cujo numerador, que é o cara de cima, é o período. Como assim, professor? É o período. Quem nós chamamos de período numa dízima? O valor que se repete. Então, quem vai ficar em cima é exatamente aquele valor que está sendo repetido, que pode ser o valor de um algarismo, de 2, de 3, de 4, de 5, quantos algarismos for. Aquele número que se repete é o número que vai ficar em cima, no numerador. Tranquilo? Beleza. E o denominador é formado por tantos noves quantos forem os algarismos do período. Não entendi, professor. Tantos noves, quer dizer que pode ser um 9, pode ser 2 9, pode ser 3 9, pode ser 4 noves. Então eu posso ter no denominador só o 9? Posso ter 2, aí vai ficar 99. Posso ter 3? 999? Posso. Posso ter 4? 9.999? Posso. Então a quantidade de noves que irá existir depende de quantos algarismos constituem o meu período. Se eu tenho um período lá, 0,66666, o meu período é 6. Quantos algarismos formam 6? Só um, o próprio 6. Então, eu vou ter só um 9. Se eu tiver 0,35, quem é o meu período? 35. Quantos algarismos? 2 algarismos. Então, qual é o número? 99. Eu vou ter 2 noves, porque 35 tem 2 algarismos. Se eu tenho 0,246, qual que é o meu período? 246. Quantos algarismos? 3 algarismos. 2, o 4 e o 6. Então, quantos 9 eu vou ter? 3 9. 999. Tranquilo? Então, é isso que quer dizer aqui, ó. O denominador é formado por tantos noves quantos forem os algarismos do período. Beleza? Caso a dízima possua parte inteira, ela deve ser incluída à frente dessa fração, formando um número misto. Aí eu represento como fração mista. Depois eu vou dar um exemplo para vocês disso daí. Então, a quantidade de noves que vai acompanhar vai depender de quantos algarismos tem o período. Então, esse caso simples. Observe que eu não falei de parte não periódica. Por quê? Porque na periódica simples não existe parte não periódica. Só existe parte periódica, que já começa a repetição logo após a vírgula. Então, eu vou ter um 9, 2 noves, 3 noves, 4 noves, 5 noves no denominador, dependendo de quantos algarismos constituem a parte que se repete. Beleza? Bom, exemplo. 0,7777. Quem é o meu período aqui? É o 7. É o número que se repete. Então, quantos algarismos tem o 7? Só um. Então, vai ser 7 sobre 9. Essa é a fração que representa essa dízima periódica. Olha como foi facinho. Olha só outro exemplo.
0,23, 23, 23, 23. Qual é o meu período? 23. Quantos algarismos? 2. Então, 23 sobre 99. Pronto, tá? Já encontrei a geratriz. A geratriz é a fração que representa essa dízima. Acabou. Olha como o macete é muito fácil. Se você entender o que é uma periódica simples, fica fácil de você encontrar a matriz geratriz. É só fazer essa regra. Tá? Belezinha? Tranquilo? Bom, então vamos falar da composta agora. Agora eu tenho uma dízima periódica composta. Quando que ela é composta? Quando existe uma parte não periódica entre o período e a vírgula. Beleza? Como que eu vou proceder para encontrar a geratriz dessa fração, gente? Olha só, a regrinha é bem clara. O numerador, o cara que vai em cima, eu vou chamar de N. Ele vai ser a parte não periódica, seguida do período, menos a parte não periódica. Ave, professor, fiquei bugado. Você vai fazer o seguinte, você vai pegar o número que indica a parte não periódica, seguido do número que indica a parte periódica, eles juntos, todos eles, você vai pegar e vai formar um valor, esse valor você vai subtrair da parte que é não periódica. O resultado disso é o que vai em cima. Professor, ainda continuei bugado. Tranquilo, fica calmo. Com um exemplo fica mais fácil de você compreender esse contexto. Mas a princípio entenda o seguinte, você tem parte não periódica e parte periódica na dízima, correto? Porque é composta. Você vai pegar a não periódica junto com a periódica, vai formar um número só. Beleza. Esse número que foi formado, você vai subtrair dele a parte que indica a não periódica. E o resultado dessa subtração é o que vai ficar na parte de cima da fração. Porque a geratriz é uma fração. Tem um valor em cima, tem um valor embaixo. Nós estamos falando do valor que vai em cima, certo? Aí o que vai acontecer agora? Com o valor de baixo. O denominador D é formado por tantos 9 quantos forem os algarismos do período. Então, segue a mesma regra da periódica simples. Se o seu período tem um valor, tem um algarismo, é um 9. Se tem 2, é 2 9. Se tem 3, é 3 9. Beleza. Só que aqui tem uma novidade. Não vai ser só de 9. Ele vai ser seguido de 9, quantos 9, dependendo da quantidade de algarismos, também acompanhados de 0. Mas quantos 0, professor? Depende de quantos algarismos tem a parte não periódica. Se a parte não periódica tiver um algarismo, vai ser um 0. Se a parte não periódica tiver 2 algarismos, vai ser 2 0. E assim por diante. Professor, ainda não ficou claro. Então, vamos partir para os exemplos. Eu vou reexplicar para vocês. Olha só. Observem essa dízima aqui. 0,125252525. Beleza? É uma dízima periódica? Sim, é uma dízima periódica. É uma dízima periódica simples? Não. Por que ela não é simples, professor? Porque existe um número, logo após a vírgula, que não faz parte da repetição. A repetição é 25. 25, 25, 25. E esse número 1 está de gaiato aqui no meio. Então, ele não faz parte da repetição. Então, ele é chamado de não periódico. Então, o 1 é não periódico. Beleza. Agora, eu vou encontrar a geratriz dessa dízima. De acordo com a regra, ele diz o seguinte. Pega-se a parte não periódica, juntamente com a parte periódica. Quem é a parte não periódica? 1. Quem é a parte periódica? 25. Periódica é a que se repete. Então, se eu pegar o 1 e juntar com a parte não periódica, que número que eu vou formar? 125. Entenderam aí? Captaram? É o que fala aqui, ó. É a parte não periódica seguida do período. Parte não periódica, 1. Vou destacar aqui, ó, colocar de preto, ó. 1, não periódica. Seguida da parte periódica, que é 25. Então, o número formado, 125. Menos a parte não periódica. Menos quer dizer que eu tenho que subtrair.
Desse valor, eu tenho que subtrair a parte não periódica. E vai ficar desse jeito, ó. Olha aqui, ó. 125 menos 1, que é o número formado menos a parte não periódica. E a parte não periódica é o número 1. Dividido, agora eu vou para o denominador. O denominador é formado por tantos 9 quantos forem os algarismos do período. Veja bem, quem é o meu período? 25. 25. Quantos algarismos tem aqui? 2 algarismos, o 2 e o 5. Eu tenho 2 algarismos. Então, quantos 9 eu vou ter? 2, 9. 99. Beleza. Seguidos de tantos zeros quantos forem os algarismos da parte não periódica. Quem é a parte não periódica? É o 1. Quantos algarismos eu tenho? 1 algarismo. Então, quantos zeros eu vou ter? 1 zero. Então, 990. 2, 9, porque o período contém 2 algarismos, e 1 zero, porque eu só tenho um algarismo da parte não periódica. Agora é só fazer a subtração. 125 tira 1, 124 dividido por 990. Vamos ver um outro exemplo aqui? Vamos ver um outro exemplo aqui, ó. Pegar um outro aqui, ó. 0,036666666. E aqui uma dízima periódica. É uma dízima periódica composta? Sim, porque eu tenho a parte que se repete e eu tenho uma parte aqui que não se repete, que é o 0,3. Beleza. Como que eu transformo isso em fração? Como que eu encontro a geratriz disso daqui? Numerador, parte não periódica seguida do período. Qual é a parte não periódica, gente? Ó, vou colocar bem aqui, ó. Parte não periódica, 0,3. É o 0,3. É o que não faz parte da repetição. Parte periódica é a parte que se repete. Quem é que se repete? 6. Só o 6. Então, é só um algarismo. Então, 0,36. Beleza? Esse número é o número que vai em cima. Aí, o que eu faço? Menos a parte não periódica. Então, menos a parte não periódica. Quem é a parte não periódica? É o 0,3. 0,36 menos 0,3. Esse resultado é o resultado que vai na parte de cima. Agora, na parte de baixo, o que ele fala? O denominador é formado por tantos 9 quantos forem os algarismos do período. Quem é o meu período? Período é o valor que se repete. 6, 6, 6, 6. Quantos algarismos eu tenho? 1. É só o 6 que se repete. Não é igual aqui. Aqui era 25, então era 2 algarismos. O 2 e o 5. 2, 5, 2, 5, 2, 5, 2, 5. 2 algarismos. Aqui não, é só 1. 6, 6, 6, 6, 6. Só tem um algarismo que se repete. Beleza. Então, embaixo, eu vou ter 9, porque eu só tenho um algarismo no período. Seguidos de tantos zeros, quantos forem os algarismos da parte não periódica. Quem é a minha parte não periódica? 0,3. Quantos algarismos eu tenho? 2 algarismos. O 0 e o 3. 2 algarismos. Então, eu vou ter 2 zeros. Então, o meu resultado vai ficar assim. 36 menos 3, 33 sobre 900. Pronto, está resolvido. Ok? E assim a gente determina a geratriz ou fração geratriz de uma dízima periódica. Ok? Belezinha? Então, duas coisas aqui muito importantes para você na hora de resolver isso. No macete que nós demos. Primeiro, saber identificar o que é uma geratriz, o que é uma dízima periódica simples e quando que ela é composta. Você precisa saber diferenciar. Para simples é uma regra, para composta é outra. Ok? Então, identificou, você vai aplicar uma regra de cada vez. Beleza? Vamos colocar em prática isso daí? Olha só um exemplo. Encontre a fração geratriz da dízima 0,5555.
Primeira coisa que eu pergunto para vocês, essa dízima é uma dízima periódica simples ou composta? Simples. Por que simples? Porque logo após a vírgula já começa a repetir. Então, se é simples, para determinar a dízima periódica é mais fácil ainda. Basta eu pegar o período, que nesse caso é o 5, e dividir. Olá, meus amigos, minhas amigas, eu sou o professor Lac e eu peço licença para vocês, interrompi a aula de vocês para dar um recado muito importante. Nós aqui da La Concurso, nós preparamos um super curso, uma super preparação, ponto a ponto do edital, super competitivo para o concurso da PM de São Paulo 2021-2022. Para quem não sabe, nós da La Concurso, nosso primeiro curso que nós tivemos oportunidade de oferecer para São Paulo foi lá em 2012. De 2012 até a presente data, nós tivemos a oportunidade de oferecer todos os cursos online para todos os concursos da PM. E em todos os concursos, todos os certames, nós tivemos aí um alto índice de aprovação. Garanto para você, se você cumprir as nossas orientações pedagógicas, se você cumprir o nosso personal coach, eu tenho certeza que você estará muito competitivo, mas muito competitivo mesmo para o concurso da PM de São Paulo 2021 e 2022. Tá certo? Este curso custa apenas 10 parcelinhas de R$ 35, cara. Cara, não vai machucar ninguém, cara. Com a inflação do jeito que tá, 10 parcelinhas de R$ 35, você vai ter esse curso completaço e super competitivo. Bacana? Espero vocês. Fui. Tchau. Clique lá.